ao nosso projeto Príncipes e Princesas do Reino. Cada um de vocês é um príncipe e uma princesa para o reino de Deus. E nós estamos aqui para começarmos incríveis viagens pelo livro dos Salmos. O livro dos Salmos, eles estão na Bíblia, então pegue a sua Bíblia, peça para o papai e para a mamãe, que tem Bíblia de criança, Bíblia de adulto, e nós vamos conhecer o livro dos Salmos, tá bom? Peça ajuda para eles, para você poder abrir a Bíblia e encontrar o livro dos Salmos. Os livros dos Salmos, que são vários, foram escritos na sua maioria pelo rei Davi. O rei Davi escreveu mais de 70 salmos e nós vamos aprender junto com o rei Davi coisas maravilhosas sobre o nosso Deus. E olha só, eu trouxe aqui um livro para contar para vocês a história do rei Davi. Olha só, vamos conhecer um pouquinho sobre o rei Davi? O rei Davi, ele nem sempre foi rei, né? Ele nasceu, se tornou uma criança para depois se tornar rei. E quando ele era criança, ele gostava muito de ajudar o pai dele a pastorear as ovelhas da casa dele. Mas um dia, um profeta chamado Samuel foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi. Olha Jessé aqui, ó. E falou assim, olha, Deus me disse que entre os teus filhos eu encontraria o futuro rei de Israel. E Jessé chamou todos os filhos e foi chamando. E Samuel olhou e falou, não é esse, não é esse, não é esse. Mas que coisa! Samuel perguntou para Deus, aonde está este que será o futuro rei de Israel? E então Jessé se lembrou que ele tinha um filho menorzinho, mais novo, que estava lá cuidando das ovelhas e chamou, venha Davi, e Davi veio. Vem aqui ver o profeta Samuel. Olha, profeta Samuel, esse aqui é o meu filho Davi. Samuel se espantou porque Deus falou para ele, esse é o futuro rei de Israel. E todo mundo ficou assim, ó, não pode ser, ele nem é forte, não vai nem conseguir fazer nada se for rei de Israel, ele é muito novo, é uma criança. Mas Deus sabe de todas as coisas e nem sempre as coisas acontecem como a gente pensa aqui dentro da nossa cabecinha, né? Olha lá, e então Deus disse a Samuel que este era o futuro rei de Israel. Cadê? Davi. E Davi foi crescendo. Quando ele era um jovem, ele se tornou um forte, brilhante soldado. Ele era muito corajoso, embora ainda fosse pequenininho, né? E olha só, isso despertou a curiosidade do rei de Israel, que naquela época era o rei Saul. O rei Saul observou Davi, falou, nossa, ele é um soldado muito corajoso. Preciso ficar de olho nele. E olha só, naquela época, o povo de Israel, ele foi chamado para uma guerra por outro povo, que eram os filisteus. E então, os filisteus vieram e falaram, olha, nós vamos disputar com vocês uma guerra, porque não tem ninguém que é forte e corajoso que possa vencer o nosso maior guerreiro. Quem se lembra quem era esse maior guerreiro filisteu? O gigante Golias. Quem ia vencer esse gigante? Os israelitas eram muito pequenininhos. Todos ficaram com muito medo e saíram. Ninguém queria ficar perto do gigante. Tchau. Mas Davi se ofereceu para lutar contra o gigante Golias. Vocês acreditam nisso? Ele só se ofereceu porque ele sabia que Deus estava com ele o tempo todo e que daria a vitória. Então Davi pegou a funda dele, que é um estilingue, colocou uma pedrinha e rodou, pá! Soltou a pedrinha e o gigante, ó, caiu! E os israelitas
venceram o gigante. Ó, essa parte da história já mostra que Davi, ele confiava no único Deus de Israel. É o nosso Deus. Por isso que a gente vai aprender um pouquinho sobre Davi e os salmos que ele escreveu para conhecermos a Deus. Muito bem. E olha só, Davi continuou crescendo. E quando Saul morreu, o rei Saul morreu, Davi foi ungido rei de Israel. Agora, Davi era o rei de Israel. Ele fez muitas coisas boas para Israel. Davi também fez algumas coisas que não eram muito boas na sua vida. Mas, uma vez que ele fez algo muito ruim, que eu acho que vocês já conhecem a história de Urias e Betseba, aqui está. Urias e Betseba, eles eram casados. Mas Davi olhou para Betseba e se apaixonou por ela, mas ela tinha um marido que era Urias. Então Davi pensou, vou mandar ele para a guerra e ele vai lutar lá na frente na guerra e vai morrer e eu vou ficar com a Betseba. Isso é muito não é nada bom. E ele chamou Urias. Urias, vem cá, você vai lutar lá na fronte na guerra junto com o meu exército, tá bom? Sim, senhor. Ele obedeceu o rei, né? E lá foi. Ó, foram todos para a guerra, todos. Mas Urias foi na frente, como o rei Davi mandou. Foi lá, e a guerra começou e o inimigo, abateu os soldados e também abateu Urias. O Davi ficou feliz porque agora ele podia se casar com Betseba, porque ela não tinha mais marido. Mas não foi assim que Deus viu o que Davi fez. Deus não gostou do que Davi fez, ele não aprovou e mandou um profeta chamado Natã. Olha lá, Natã foi até Davi e falou para ele que o que ele tinha feito era um pecado terrível e que ele precisava voltar-se para Deus e pedir perdão. O que vocês acham que Davi fez? Porque Davi era um homem que conhecia Deus, que falava com Deus pela oração, que louvava a Deus. Davi viu que fez algo errado e ele se humilhou diante de Deus e ele pediu perdão para Deus e ele foi correndo pedir perdão para Deus. O coração dele queria agradar a Deus, mesmo que ele errasse, ele queria agradar a Deus, então ele pediu perdão. E agora, gente, a gente pode ver quanta coisa o rei Davi fez. Boas, não muito boas, né? Mas ele pedia perdão a Deus. E muitas dessas histórias vão estar escritas aqui no livro dos Salmos e nós vamos aprender. Tudo isso com Davi. E se Davi nos deixou escrito para ensinar a todos nós vamos o quê? Aprender nestas viagens que vamos fazer. Vamos lá, nós vamos fazer como Davi. Nós vamos crescer como Davi, ser fortes e corajosos como Davi. Sempre fazer a vontade de Deus como Davi. Nós vamos louvar a Deus como Davi. E a Tia Ju vai ensinar tudo isso para vocês nas nossas viagens pelo livro dos Salmos. Preparem-se, tá bom? O que a gente vai precisar para essas viagens? Vamos lá? Presta atenção. Há uma coroa que você vai fazer junto com a mamãe. Uma capa de príncipe e de princesa que vocês vão fazer junto com a mamãe e vocês vão pegar a sua Bíblia. E na próxima aula, com a coroa, a capa e a Bíblia, vocês vão comigo, né? Na nossa primeira viagem através do livro dos Salmos, combinado? Então não se esqueçam de fazer tudo isso. No próximo sábado, a Tia Ju também vai estar aqui com a coroa dela e a capa dela pra gente fazer essa viagem juntinhos. Combinado? Então tá, crianças. Conhecemos um pouquinho de Davi, aprendemos com ele e vamos aprender muito